Olá, pessoal, voltamos com o nosso Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo. Primeiramente, gostaria de dizer para vocês curtirem as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, né? E claro, já já a gente vai estar no TikTok e Spotify já. Aguardem a gente até dezembro, que tem muita coisa para vir por aí. Hoje a gente está no mais um podcast com uma pessoa muito especial, uma pessoa que se tornou amiga, né? Nos últimos 4 anos, para falar de um assunto do momento e também no nosso estado inovador, políticas públicas para mulheres. Então, estou aqui com a Jaqueline Moraes, né? Como ela gosta de ser chamada de Jaque, né? Então, eu já comecei chamando de Jaque, esse negócio de... é muito... esse negócio do nome completo, né? A gente gosta mais de Jaque. A gente está vamos ter um papo hoje bem descontraído com a Jaque sobre essa questão da política pública aqui no estado e vocês vão entender por quê, né? Então, a Jaque, ela é carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro. Ela veio para o Espírito Santo desde nova, aos 12 anos. É casada, é mãe, já é avó, né? Que já me deduraram tudo aqui. Também a Jaque é microempresária, graduada em Direito e está agora iniciando o mestrado em Segurança Públicas e Direitos Humanos aqui na Universidade de Vila Velha. Parabéns, né? O mestrado é sempre um desafio e eu sei porque eu estou no 3º. É um desafio enorme, o mestrado. Desde muito nova, começou a trabalhar como vendedora ambulante no centro de Vitória. Aos 18 anos, candidatou-se a vice-presidente da Associação de Moradores, né, do bairro Planeta 2, e desde então entrou na luta social pela comunidade, né, até chegar aí, né, a ser vice-governadora e agora, né, assumiu uma secretaria, não é isso? Isso aí. Essa secretaria que ela assumiu é a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Espírito Santo. Já me contaram aqui que é a primeira... você é a primeira negra a ocupar o cargo dessa história do Estado, né, na nossa história, e essa também é a primeira secretaria que cuida de políticas públicas para mulheres, é isso mesmo? É isso mesmo. Jaque, conta pra gente o seu desafio nessa secretaria. O desafio, nós já conversamos muitas vezes sobre isso, já participou de uma plenária do CRC, já foi na posse lá minha também, e você sempre conta esse desafio do empreender, né, na política como mulher, como uma mulher negra também, a dificuldade, as barreiras. Então eu queria que você falasse, antes de falar da secretaria, que você falasse um pouquinho dessa mulher na política, né, da dificuldade que a mulher tem de ter envolvimento e ter a inclusão na nossa política do Brasil, apesar de com tantas coisas de inclusão social. É isso aí, Carla. Quero desejar assim, um abraço especial a você. Um ano que está começando aí com muita força. Eu acompanho seu trabalho desde quando você rompeu essa barreira de ser a primeira mulher eleita, né, no CRC. E eu também, nessa mesma pegada, fui a primeira vice-governadora do Espírito Santo no período de 2019 até agora 2022. E o Casagrande nos surpreendeu muito porque, de uma certa forma, era uma luta social muito grande ter a Secretaria de Política Pública para as Mulheres. Era um debate na sociedade. Nós entregamos em 2019 o plano estadual para ele, para o governador Casagrande, e ali tem todas as diretrizes da política para as mulheres. Mas, como você perguntou, a política é um espaço que foi cerceado das mulheres por mais de 400 anos. Então, é impossível você falar da presença da mulher na política sem você voltar ao contexto histórico que nos tirou o direito de votar e ser votada durante 400 anos. Nós votamos há apenas um pouco mais de 90 anos, 92 agora, esse ano faz 92 anos que as mulheres conquistaram o direito de votar. Então, essa conquista, essa demora dessa conquista do direito de votar, nós estamos em fase de construção. Então, essa construção, ela demora um pouco, até porque é importante dizer que a mulher governa diferente. Qualquer lugar que ela estiver, ela governa diferente. Não quer dizer que ela é melhor ou pior do que o homem. Ela tem um jeitinho jeito diferente. E o jeito diferente que a política no Brasil não tem o hábito, porque nos cercearam esse direito. Então, nós temos excelentes homens gestores e excelentes mulheres. Mas as mulheres, isso é comprovadamente, já tem comprovação científica, que a mulher no cargo de liderança, ela produz com mais empatia, com mais sensibilidade, ela consegue olhar para o ser humano. Quando você coloca uma CEO de uma empresa que é uma mulher, você percebe que a equipe trabalha mais motivada e isso gera resultado, gera renda. Mas por quê? Porque os homens
mulheres fazem diferente? É porque é diferente. Não é melhor é a natureza, nem pior. o que você falou, a natureza. Você veio de uma história onde o homem ele é o chefe da família, onde ele é o cara que vai trazer a comida para dentro de casa, o provedor, né? A mulher é mais proativa, faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu acho que a política teve um pouco de medo disso, né? Eu descobri com você, eu não tinha esse conhecimento. Eu lembro de você falando num discurso lá no CRC que a mulher votava há muito pouco tempo, porque 90 anos é pouco tempo, se a gente pensar em tempo de país. E o fato de você não votar, você também tinha dificuldade de entrar na política, né? E você passou por essa história desde a associação de bairro, né? Então, eu imagino que como associação de bairro também deve ter sido difícil. Então, que foi o início, né? O seu início da política foi esse. Você participou de associação para depois vir galgando até chegar aí ao cargo de vice-governadora e agora está assumindo aí uma secretaria de relevância, né? Exatamente. Essa construção que eu falo que é do chão da fábrica nos dá uma certa bagagem para chegar numa secretaria e saber exatamente quais são os obstáculos que nós enfrentamos para estar em lugar de ascensão. Então, assim, acho eu que sou mãe, sou avó... a secretaria já deve ter sido hospital. Então, a secretaria, por exemplo, ela tem que trabalhar muitas pautas. Então, assim, claramente a gente já pode dizer, a gente luta por autonomia das mulheres, está lá no plano. Mas como falar de autonomia se não tem creche em tempo integral? Então, como falar de autonomia se eu, como vice-governadora, tive que pagar uma creche por 4 anos para o meu filho de 6 anos e para o meu neto ficar, para que eu tivesse liberdade de viajar e fazer tudo o que eu tinha que fazer. E a mãe trabalhadora que não tem condições de pagar essa creche. Então, a creche em tempo integral é uma política pública que está linkado diretamente com as mulheres. Vai fazer parte da sua secretaria? Não faz parte diretamente, mas indiretamente, porque é na Secretaria de Educação e é linkado com os municípios, indiretamente eu vou fazer a provocação dos projetos que faz com que a nossa Secretaria de Educação, que já tem projeto de financiamento para os prefeitos, de fazer uma sensibilização, porque a política de creche é dos municípios, então nós vamos fazer uma sensibilização para que essas creches tornem-se em tempo integral, porque isso vai fazer com que a mãe trabalhadora possa trabalhar com tranquilidade. Se a gente for parar para analisar assim, a Secretaria de Política Pública, na realidade, ela vai ser um incentivador de muito projeto, porque, por exemplo, violência... deve estar lá, deve estar, né? Dentro do plano, nós temos 6 eixos. Então, trata do eixo da violência doméstica e a violência contra a mulher, simplesmente pelo fato dela ser mulher, porque hoje já tem várias. Tem a violência política de gênero, a pessoa que te desconstrói, porque você está num cargo de liderança ou você está exercendo uma função pública. Então, hoje existem vários tipos de violência que a gente precisa identificar essas violências. E que não era dito como violência. Que não era, e muitas vezes não era considerado. Não, é porque você tem a prerrogativa. Eu fui vereadora e eu me incomodava com o silenciamento da voz das mulheres. Muitas vezes não é o silenciamento porque não tem um microfone, é o silenciamento por não compreenderem o que nós estamos querendo dizer com aquele projeto ou fazer com aquela iniciativa. Então, essa é uma questão de violência política de gênero, silenciar uma mulher, como nós vemos aí várias câmaras, às vezes atuando, homens atuando de forma muito ditatorial e silenciando as mulheres. Nós nos colocamos... Gera uma atitude introspectiva da mulher, né? Porque na realidade ela acaba se sentindo meio acuada e muitas delas não falam, né? Acabam se ficando atrás. Acaba porque são minorias muitas vezes. A minoria no parlamento, às vezes é uma, às vezes são 2. E aí elas se protegem quando estão ali dentro, mas contra uma maioria masculina. E a política não deixa de ser ainda uma carreira masculina, né? Sim, eu fico olhando. No nosso país ainda é uma carreira com tradição masculina. Sim, devido à história. Então a gente precisa compreender que a história nos impôs isso e não adianta que não vai ser dado gratuitamente. As mulheres têm que querer, porque o que nós vemos, principalmente no pleito eleitoral, são mulheres que se colocam somente para se colocar como laranja. Às vezes a mulher se coloca e ela não se coloca de fato, ela está atendendo alguns interesses e alguns interesses são masculinos. Eu falei disso em 2018, das candidaturas laranjas, diminuiu muito no país, mas ainda é um problema e hoje já existe o financiamento, que a gente também é prejudicado pelo financiamento. Eu participei agora de um pleito eleitoral e o meu recurso chegou quase 10 dias depois do que
porque o candidato... Infelizmente, o recurso hoje, felizmente, nós ganhamos o direito dos 30% de recurso, que é de acordo com a cota de mulheres. Mas a data, muitas vezes, que o partido repassa esse recurso para as mulheres, nesse ano, por exemplo, foi um processo. Eu já fiz até uma conversa boa com a doutora Gisele, que hoje ela responde pelo TRE, e ela já percebeu nos números que não foi o dinheiro que também fez com que as mulheres não tivessem voto suficiente para se eleger. Porque nós reduzimos a nossa participação na Câmara Federal. Porque uma campanha tem que ter recurso, né, Jane? Exatamente. Ninguém sai visitando o estado todo sem ter de onde tirar o dinheiro para poder pagar, né, o combustível, a ida, as pessoas para te assessorar, ter as reuniões, tudo isso precisa de recurso financeiro. Exatamente, por isso veio essa cota masculina que eu acho importante. Então, a nossa secretaria, como a gente estava falando, ela vai trabalhar como a gente tem que dizer, articuladora das políticas públicas, mas também como promotora da sensibilização política para todas as áreas, inclusive o eixo da violência, o eixo da participação da mulher na política e em espaços de liderança, que a gente já tem isso lá no observatório. Nós vamos trabalhar o bem-estar e a saúde da mulher, nós vamos trabalhar isso com muita força, com as parcerias. Então, a política continua sendo intersetorial, mas a execução nós podemos fazer de acordo, por exemplo, na questão da segurança pública, nós temos uma casa-abrigo, que muitas mulheres não sabem, então você que está nos ouvindo pode ajudar a divulgar isso, você que está ouvindo aí pode contar com o nosso CRC, que é um instrumento maravilhoso de comunicação, que uma mulher que se sente ameaçada, por exemplo, além dela denunciar o agressor, ela tem um espaço que é chamado casa-abrigo, que ela pode ir com seus filhos até a gente conseguir direcionar de fato onde essa mulher pode se abrigar. Às vezes, num momento de violência doméstica, que é uma violência silenciosa, que a gente chama, essa mulher, ela não tem para onde ir. Ela, às vezes, aceita essa violência porque ela não sabe. E tem medo também, né? Tem medo de ser perseguida depois, então, né? Essa casa, ela tem uma proteção. Essa mulher, às vezes, precisa precisa ir para a casa de um parente distante. Infelizmente, a mulher vítima de violência doméstica, ela, às vezes, que tem que se retirar do seu local de vivência com seus filhos, por causa de medo do agressor. Então, a gente sabe que isso é um problema social. Agora, nós temos também os núcleos Margarida, que a gente também está tratando. Nós temos 10 espaços Margaridas. O que é esses espaços? Das 10 micro-regiões do estado, 6 já estão inaugurados e 4 nós vamos inaugurar agora nas maiores cidades, que é um espaço psicossocial. A mulher que se encoraja de denunciar aquela violência, muitas vezes a psicológica, que ela não dói no rosto, na carne, mas ela dói na alma. Aquela doença, aquela violência moral, aquela violência verbal, aquela violência patrimonial, o cara quebra o celular da mulher porque está com ciúme, numa crise. Essa mulher, ela pode buscar uma dessas casas também, além dos CRAs, que a gente sempre indica, procura o CRAs, procura o CREAS, tem os espaços Margarida, que vai ter lá uma psicóloga, tem uma assistente social, tem uma pessoa da liderança comunitária para te dar todo aquele apoio. Então, nós estamos fazendo regionalmente, mas a nossa intenção é expandir nas parcerias com os municípios. Então, assim, nós temos a conferência, a 5ª conferência, que vai ser agora em março, e além de promover essas ações de sensibilização, nós vamos executar muita coisa do empreendedorismo, a Agenda Mulher. Isso agora, né? Essa Agenda Mulher do empreendedorismo, eu conheci um projeto do Sebrae, eu não sei, Elas por Elas, delas, uma coisa assim, que ele trata da mulher empreendedora. Participei de um painel, né, como presidente do conselho, mas além disso, vocês vão trabalhar também o aspecto da educação. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que tudo na nossa vida permeia pela educação, né? Então, assim, quando a gente tem uma educação, a gente sabe que a pessoa do bairro carente, da comunidade, muitas vezes ela não tem a superação, como, por exemplo, você teve, né? Você veio de uma comunidade, você foi alcançando, se graduou, agora está fazendo um mestrado. Você teve uma ascensão política porque você buscou, tinha um foco. Eu quero isso, você determinou aquilo, você foi seguir. Mas a gente sabe que tudo isso permeia por uma questão de educação, de você saber quais os meios você procura para poder você ter ajuda, de você ter um conhecimento até para poder educar seu filho, sua filha, porque
as crianças, os jovens e tudo isso que está acontecendo são provenientes de um processo educacional. A Secretaria também vai trabalhar com isso, de ampliar essa educação para as mulheres dentro das comunidades, porque eu estou percebendo que vocês vão trabalhar em conjunto com outras secretarias, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Secretaria Social, pelo projetos que você está falando. A parte da educação, vocês também vão trabalhar? Então, a política para as mulheres, ela é intersetorial, que a gente chama. Então, ela precisa desse espaço em todas as secretarias. É preciso, através da Agenda Mulher, por exemplo, nós descobrimos que as mulheres recebiam menos Bolsa Atleta. Então, nós fizemos uma sensibilização. Como assim, menos Bolsa Atleta? Bolsa Atleta é um programa do governo onde as pessoas entram, até por falta de informação, que é isso que você colocou, as mulheres não sabiam que tinham direito. Então, nós agora temos uma Mas o valor delas é diferente do dos homens? Não, o mesmo valor, só que elas tinham menos acesso, elas não entravam requerendo. E aí, como nós vimos, hoje já subiu de 60 a 40, ou seja, tem mais mulheres entrando no pedido de Bolsa Atleta do que os próprios homens. E esses pedidos é falta de informação mesmo. Então, dentro o trabalho da secretaria vai ser também dessa parte da informação, a educação, por exemplo, trabalhar a comunicação. Francis Bacon, eu gosto muito dessa frase que faz informação, é poder. Quando que começa o empoderamento? Quando você começa a ter informação. Então, informação de onde ela pode fazer o Qualificar ES, por exemplo, que é uma educação profissional, que nós trabalhamos junto à Agenda Mulher, formamos mais de 300 mil mulheres no Espírito Santo. Então, é importante porque insere essa mulher no mercado de trabalho. Às vezes, ela não quer ir para um trabalho formal, mas ela vai para o MEI, para o microempreendedor individual, onde nós tivemos conquistas, né? Aqui no estado, o microempreendedor individual passou a vender para o poder público, a fazer serviços. Passou a vender para grandes empresas com a inscrição estadual, né? A gente era um dos únicos 3 estados que não tinha inscrição estadual para o MEI, e a gente veio num trabalho com o governo muito grande e a gente conseguiu que o governo fizesse um trabalho com a Fazenda e a gente tivesse. E isso foi um pontapé muito grande, porque a maioria dos MEIs começam com as mulheres, né? Exatamente. Você foi uma protagonista nisso, comigo na época, quando a gente viu a pandemia chegando, como colocar o meu produto numa plataforma grande. Ah, mas não tem a inscrição estadual. Então, você lembra bem que os debates foram fortes. Foram fortes, porque a Magazine Luiza, por exemplo, só estava aceitando que tivesse inscrição estadual. A gente não tinha. Então, a gente estava acabando limitando o crescimento desses empreendedores, né? E a mulher é o que mais empreendia, porque ela estava ali em casa e ela tinha que ajudar, porque o marido perdeu o emprego, né? Exatamente. Então, assim, esse modelo de promoção dessa política pública, de articulação com as outras secretarias, de articulação com os municípios, de fortalecimento dos conselhos. Nós temos o Conselho das Mulheres, que precisa ser municipal, nós temos o Conselho Estadual. Então, assim, a conferência que a gente vai realizar agora em março, a 5ª conferência, então, ter um conselho participativo, ter os organismos nos municípios organizados, ter um plano municipal junto, linkado com o estadual. Nós temos o Pacto de Enfrentamento à Violência, ou seja, nós temos vários instrumentos para trabalhar uma política intersetorial. Jaque, eu não sei se você tem essa informação, mas quantas mulheres a gente tem prefeita? Do 78? Do Espírito Santo, 2. Do 78? Do 78, só 2. Infelizmente. Eles são demais. E quantas secretarias a gente tem voltada para esse trabalho político da mulher? Alguma? Ou nos só o municípios? Nos municípios agora, provou recente, a pioneira foi Serra. O município de Serra teve a primeira secretaria, porque quando começou a estruturar a política para as mulheres, foi no Ministério. No Ministério lá atrás, com o presidente Lula, depois veio a Dilma e criou o Ministério da Mulher. Naquele ministério veio a estruturação, ou seja, veio o primeiro plano nacional e aí nós criamos o plano estadual. No primeiro governo de Renato Casagrande, a comunidade, o CEDIMES, o conselho, fez a entrega do plano, mas ele ficou engavetado por 4 anos. Quando o Renato Casagrande voltou, ele instituiu novamente por decreto o Plano Estadual de Política para as Mulheres, que é como se fosse assim, a nossa bússola, o nosso eixo para trabalhar. Eixo para trabalhar. E lançou também logo depois, em seguida, o Pacto, e nós lançamos o Agenda Mulher Empreendedora. Esses 3 instrumentos nos deu condições
de hoje saber que a gente tem projetos e programas para poder ampliar a Casa da Mulher Brasileira, que foi lançado lá atrás pelo governo Dilma e agora retornou, já tem emendas, inclusive, de parlamentares. Eu quero agradecer muito a nossa bancada federal, que colocou emendas para a gente poder desenvolver a Casa da Mulher Brasileira. Foi um projeto lá de trás e que agora as cidades podem lançar a mão desse projeto, que é o acolhimento, é centralizar. Por exemplo, a mulher não precisa ir, ela é vitimada, ela vai para um lugar, depois vai para outro, fazer um corpo de delito, vai para outro, fazer um documento novo, porque às vezes os documentos dela são rasgados, são destruídos no momento de uma crise. Aí essa casa vai fazer tudo ali. Vai fazer tudo próximo. Então, a ideia é que dessa casa, ela nasceu com essa concepção de concentrar os serviços para que as mulheres não se desloquem de um lugar para o outro, até porque ela fica mais vulnerável. Então, se nosso Estado reduziu a questão dos homicídios e dos feminicídios, mas é uma redução muito tímida. Nós entramos esse ano ainda, já no no 6º dia do ano, nós já tínhamos 4 feminicídios, 4 entre homicídios e feminicídios, ou seja, 6 dias do ano já tinha 4. Então, ainda é um Estado violento que a gente vai conseguir, com toda essa política, já foi o primeiro, o segundo, hoje está no 5º. Hoje nós somos 6º, mas ainda é muito. Para 27 estados, nós ainda somos muito. A gente não quer ficar nessa colocação, a gente quer sair dessa posição. O Espírito Santo avançou. A gente não quer ser primeiro. Não quer, nessa a gente não quer ser primeiro nunca mais, é verdade. E assim, Carla, eu acho que envolver todo o segmento social, principalmente esse que tem mulheres. Eu ia fazer uma pergunta relativa a isso. A gente conhece muitas, por exemplo, a gente tem lá o Conselho é uma autarquia pública, você tem CRC, CRA, OAB, você tem CRM, e você tem o SEBRAE, que é um agente atuante no mercado, né? A OAB, então... O governo tem dentro da sua secretaria o projeto, a intenção de trabalhar com essas instituições para fazer projetos unificados? Porque, por exemplo, a gente tem um projeto, o Estado assinou agora o pedido de adesão ao Pacto Global, o CRC já conseguiu, já está no pacto, e lá tem um dos itens que é o item social de inclusão. Então, a gente tem planejado ações não só e socioambientais e também de governança, mas a gente é obrigado a fazer ações também de inclusão social. E a gente tem projetos, né? Os meninos falam que a minha cabeça não para, mas é para você entrar no negócio, tem que pensar, né? A gente tem projetos de inclusão social, não só da mulher, mas de todas as categorias que estão ali elencadas. O Estado acabou de fazer a assinatura do pedido. Está dentro da sua pasta também trabalhar nisso, porque o Pacto Global ele tem essa questão da inclusão, né? E você falou alguns pontos, da mulher no trabalho, na educação, a questão da creche, que é um fato assim, primordial, né? Porque realmente, como é que você sai de casa para trabalhar tendo que cuidar da criança, não tendo com quem deixar? Então, o Estado tem que nos ajudar, né, junto, em parceria com os municípios, até onde colocar os nossos filhos para a gente poder conseguir trabalhar e depois, por que não estudar? Né? A gente ter que conseguir estudar à noite, né? Então, e nunca é tarde para começar, né? Já que você está agora começando o mestrado, você sabe disso. Então, vocês têm essa intenção de trabalhar junto com instituições? Porque nós, o Conselho, somos autarquia pública, mas o SEBRAE recebe dinheiro público, mas é algo, vamos dizer que é economia mista, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas entendem que a gente recebe dinheiro público, mas aplica no privado. Então, vocês têm essa intenção de trabalhar com os conselhos, com as associações, com os sindicatos, para também que eles produzam projetos nessa área? Com certeza, acho que essa é a nossa maior função, porque todos esses organismos, eles têm as mulheres envolvidas, ou em suas diretorias, ou como você que hoje preside o conselho. A FINDES, por exemplo, tem a Cris Amorim lá, que é uma mulher potente dentro dessa discussão do Pacto Global. Nós vamos assinar sim, nós já temos o nosso projeto todo voltado para as ODS, a ODS 5 fala de igualdade de gênero, então quando você desenvolve a ODS 5, o quinto objetivo do desenvolvimento sustentável, você percebe, da Agenda 2030, você percebe ali que o empoderamento das mulheres e meninas, ou seja, então existe uma inclusão digital que a gente precisa fazer com as mulheres, com as meninas. Existem muitos projetos sociais que têm que ser voltados a mulheres e meninas. E hoje nós vemos várias empresas trabalhando não só a inserção da mulher, a gente vê as empresas também trabalhando a inserção da mulher em espaço de decisão, de poder, ou seja, de gestão, elevando essa carreira. Então,
dando igualdade aos salários também, né? Que antes não tinha. Trazendo essa igualdade com relação à equidade, com relação ao salário e trazendo também esse espaço de empoderamento nas decisões, porque às vezes não é só cumprir uma meta, senão aqui nós temos 30% de mulheres na empresa, tá? Mas quais os cargos? Elas são todas comandadas ou eu tenho comando? Então nós fizemos muitas palestras na vice-governadoria, dentro da Agenda Mulher, com empresas como a Samarco, como a Celome e tal, que aqui fez um prêmio Mulher. Eu costumo dizer assim, né? Você precisa oportunizar, né? Porque se você oportunizar para todos de igual forma, todos vão ter a mesma possibilidade. E aí cabe à mulher, como você falou um pouquinho atrás aí, ela também correr atrás, né? E atender as qualificações, porque não pode ter uma qualificação para homem e outra mais pesada para mulher. Então a mulher tem que se qualificar, que você falou um pouquinho atrás, e querer, né? Porque se ela quiser, ela consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. Mas a gente precisa entender assim, um desafio maior das empresas no incentivo é porque os obstáculos que são colocados para nós ainda não estão superados na sociedade. Então eu falei aqui, por exemplo, da creche em tempo integral, mas esses dias eu estava dando uma entrevista para uma pessoa e eu falei de um projeto que eu vi em São Paulo, acho que hoje em dia não precisa ninguém ficar inventando a roda, que é a creche para idoso. Por exemplo, aí quando eu faço um link do que isso afeta na mulher, afeta diretamente. Quando tem um casal que trabalha e um dos pais, ou dele ou dela, a mulher vai cuidar, porque o cuidado geralmente é da mulher. E aí essa mulher muitas vezes abandona o emprego para ir cuidar. E então hoje nós nem todo mundo tem condição de pagar o lar dos lares de idosos, por exemplo. E os lares de idosos hoje que nós temos no estado são todos ILP, ou seja, de longa permanência. Os institutos de longa permanência, eles não comportam essa permanência diurna e para levar o idoso de manhã e voltar à tarde, para que oportunize essa mulher um trabalho. Então, ela é obrigada a abandonar o seu emprego para cuidar ou do pai ou do sogro. Eu tenho uma funcionária que trabalhou comigo na vice-governadoria que ela falou, Jaque, minha mãe adoeceu e o casal de sogro e sogra que eu tenho também. Então, eu tenho muita dificuldade. E ela é uma efetiva. Então, por ela ser efetiva, a gente ainda conseguiu colocá-la em home office, ela dá conta do trabalho dela. Nós temos uma carga horária em home office permitida por lei. Então, eu consegui fazer isso lá na vice-governadoria. Mas quantas empresas não conseguem dar essa atenção para que essa mulher esteja em home office para poder atender, principalmente de área administrativa? Então, é um diálogo que nós vamos fazer com as empresas, é um diálogo que nós vamos fazer com os prefeitos, porque os institutos de longa permanência, eles podem ter um incentivo. Você sabe, quando você leva isso, a primeira coisa que eles falam isso é só para atender as mulheres, tá? Na verdade, não é que é para atender as mulheres, é que hoje ainda são as mulheres que ainda tomam conta da casa, que tomam conta dos idosos da família, tomam conta dos filhos. São raros os homens que abandonam para poder tomar conta, né? Muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Acontece, mas é difícil, a sociedade está virando, e quando você falou de educação, eu falo de educação e falo de reeducação social. Nós estamos reeducando, nos reeducando e reeducando os nossos meninos, educando nossos meninos e reeducando nossos homens. Eu acho que nós estamos fazendo isso na sociedade, porque eu sempre falo nas minhas palestras assim, gente, não nasce menino machista, e existe homens e mulheres machistas na sociedade. É importante dizer que machismo não é só coisa de homem. As pessoas têm machismo, porque fala, tem muitas mulheres contra a sonoridade, né? Tem mulheres machistas, tem mulheres que são contra outras mulheres no poder. As mulheres, elas criaram um sentimento entre as mulheres de disputa, que isso a sociedade vive. Então, o que nós precisamos é a luta contra o machismo. A luta contra o machismo depende muito da nossa capacidade de mulher de educar e reeducar. Ou seja, eu preciso reeducar o meu filho do coração de 34 anos e dizer, você vai fazer faxina hoje, porque você habita nessa casa e a faxina está por sua conta. Entendeu? Você habita aqui, então você... Você sabe que hoje está no jornal... Não está me ajudando. É tipo assim, não está me ajudando. Sim, mamãe, estou fazendo aqui para te ajudar. Não, está me ajudando não, filho. Você está fazendo porque você habita aqui dentro desse ambiente. Não, e hoje saiu no jornal falando assim, da educação de uma família, que a mãe e o pai colocam os filhos para fazer as atribuições de casa
para ele não ficar o tempo todo na internet. E aí mostrou o menino com a vassoura na mão varrendo casa e a menina lavando louça. Ele falou, ó, fulano que é o menino lava as louças, ela varre a casa, e aí ela distribuindo. Ela contou da mudança que teve para a casa dela, quando ela envolveu as crianças no trabalho de casa, e para eles não ficarem o tempo todo no celular, e o reflexo que isso dá de benefício para a vida dessas crianças. Então, por isso que eu falei da educação, porque é desde lá de trás, né, Jaque? Então, esse trabalho de você, junto às mulheres, aos órgãos, eu acho que vai ser super importante. Eu te desejo o maior sucesso na secretaria, né, como você teve como vice-governadora. Com certeza, imagino pelo seu perfil que você vai continuar viajando e andando esse estado para cima e para baixo, né, como você fez os 4 anos que você ficou. Particularmente, eu acho que essa sua acessibilidade que você tem, da gente conseguir te trazer para falar, para palestrar, para participar de evento, isso é muito bom, porque você aproxima, né, as pessoas, e numa secretaria agora de tamanha importância para o Estado, né? E sendo conduzida por você que teve uma experiência política, que viveu, que substituiu o governador por diversos momentos, que teve que lidar com diversos secretários. Não sei quantas secretárias tem mulher hoje, na atual gestão. Hoje tem 6. Mas eu sei que são poucas. No Brasil inteiro é assim. São poucas. É difícil você ver uma foto que você tem perto da igualdade, né? Você vê a foto assim, um monte de homens e umas mulheres pingadas, assim. Tanto que no CRC também é assim. Hoje, a gente, dos 27, nós somos 11 mulheres presidentes. Mas hoje mudou muito. Mas é difícil até você atrair mulheres para quererem participar, né? Então, e a gente trabalha isso, mas mesmo assim é difícil. Então, eu realmente te desejo assim, um ótimo trabalho. O Conselho de Contabilidade está à disposição da Secretaria. A gente está aí junto nesse pacto global, nessa busca incessante por igualdade, por um país melhor, com mais igualdade social, ambiental, e que seja um país bom de se viver, né? E para isso a gente tem as políticas de governança, né? Que é as 3 letrinhas, né? Decidir. E acho que você tem total condições de executar um excelente trabalho. Queria que você passasse aqui para o público, né, a mensagem para as mulheres, né? Então, eu quero agradecer imensamente você, Carla, que é uma lutadora de todo esse setor da contabilidade do Estado. Vocês ouçam a Carla, ela acompanhou de perto a nossa LIC, que é a nossa Lei de Incentivo à Cultura. A cultura é um espaço empreendedor para mulheres, então onde produz muita coisa. Às vezes você vê um teatro ali, mas atrás daquilo ali tem as mulheres que costuraram, tem aquelas que fazem a comida, tem aquelas que fizeram toda aquela organização, os uniformes. Então, assim, nós precisamos olhar com carinho para a LIC. Eu deixo esse recadinho aos nossos contadores, ouçam quando a Carla falar sobre isso. A Lei de Incentivo ao Esporte, e nós temos também aí que agradecer a você por ser essa mulher tão potente na nossa sociedade capixaba, tão representativa e que abre espaço para outra mulher atuar de forma muito, muito forte como a nossa. Na vice-governadoria nós trabalhamos por visibilidade, empoderamento, fortalecimento das mulheres no Espírito Santo. Então, eu me sinto representada por você como presidente ali do CRC, e quero que você sinta-se representada por nossa secretaria, que vai ter condições de trabalhar junto em várias pautas, em vários projetos. Eu acredito muito no seu trabalho e quero desejar um abraço a todos e conte com essas mulheres que nós vamos aí fazer muita coisa boa. Então, gente, a gente vai aqui encerrando o nosso Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo, com a Jaqueline, a Jaque, né, que está aqui agora numa secretaria criada de super importância, que eu tenho certeza que não vai deixar a peteca aí, como não deixou como vice-governadora. A gente volta mais à frente com mais podcasts do CRC, falando um pouquinho de fiscalização. É um assunto chato, gente, mas não tem jeito, temos que falar disso também, né? E a gente volta mais, vocês profissionais, né, contribuintes, vocês, pessoal da sociedade geral, acesse nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, e a gente volta com mais podcasts já já.